Olá, irmãos! Chegamos ao 17º dia da campanha dos 40 dias de jejum e oração. E a devocional fala sobre oração por novos discípulos. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 18 a 20. Temos aprendido nesses dias que a oração eficaz é aquela feita segundo a vontade de Deus. Portanto, precisamos nos aprofundar no processo de conhecer a vontade de Deus. Em nosso TSD, Tempo a Sós com Deus, vamos alinhar a nossa vontade com a vontade dele e perceber que ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 4. Conheceremos o seu amor e paciência conosco e com toda a humanidade. Portanto, devemos orar e pedir a Deus que nos use para fazermos novos discípulos. No texto citado, o Senhor Jesus dá o mandamento de fazermos discípulos, e para isso precisamos da ajuda do próprio Deus. A Bíblia utiliza o termo gerar filhos espirituais. Ao processo de fazer novos discípulos, veja esta afirmação do apóstolo Paulo: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Filemon 1:10. Precisamos pedir a Deus que abra a nossa madre espiritual e fazer como Ana, que pediu um filho a Deus e o consagrou para o seu serviço. Ou como Sara, que apesar da sua idade, tornou-se mãe de multidões. Por isso, a oração é importante. Precisamos pedir a Deus filhos espirituais. Jesus orou pedindo a Deus direção na escolha dos seus discípulos. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Lucas 6, 12 e 13. Veja que fazer novos discípulos é tão importante que Jesus passou a noite no monte buscando a direção de Deus. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude neste projeto de fazer novos discípulos. Este é o tipo de oração que Deus promete responder, pois é uma oração segundo a vontade de Deus. Algumas igrejas, nos seus grupos pequenos ou células, utilizam o método de cada membro fazer uma lista com 3 nomes e começar a jejuar e orar pela salvação deles. Isto tem trazido resultado extraordinário no processo de fazer novos discípulos. Podemos orar da seguinte forma: orar para Deus tocar e preparar seus corações, orar para que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, orar para que seja libertado dos demônios e das barreiras que os colocam para que sejam salvos, orar para que Deus prepare uma boa ocasião para conversarmos e compartilharmos assuntos espirituais. Depois de um tempo de oração, procuramos fazer contato com as pessoas e a convidamos para conhecer o grupo pequeno ou célula e compartilharmos o Evangelho de Cristo. Orar por novos discípulos é um tipo de oração que não é egoísta. Não estamos apenas querendo satisfazer desejos pessoais, mas sim obedecer o mandamento de fazer discípulos. Fale com o Senhor. Diga a Ele que você quer fazer novos discípulos. Peça a Ele para lhe ajudar a gerar filhos espirituais. Peça a Ele que lhe ajude a fazer uma lista de pessoas para contatar a evangelizar. Bem, então vamos orar neste momento. Deus de amor, muito obrigado, Pai Celestial, por esses 40 dias de jejum e oração, meu Senhor amado, ó Deus, onde, Pai amado, já temos visto, meu Senhor amado, os frutos, Senhor. Pai querido,
Quando o teu filho manda que façamos novos discípulos, Senhor. Nós queremos, ó Deus, fazer novos discípulos, ó Deus. É o nosso desejo de gerar filhos espirituais, Pai. Mas para isso, ó Deus, precisamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, porque sem Ti nada somos e sem Ti não podemos fazer, Senhor. Usa, ó Deus, as nossas vidas, Senhor amado, ó Deus, e que possamos, ó Deus, falar como Teus servos Isaías falou, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, ó Pai, para fazer, ó Deus, a Tua vontade, Pai. Ó Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém.